Olá, viva a todos, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Tem aproveitado bem os nossos programas, as nossas sugestões, que todas as semanas queremos trazer até si? Bom, é para isso que aqui estamos, para lhe aconselhar boas leituras e, sobretudo, dar-lhe a conhecer que existem bons livros que lhe fazem muito bem a si ou podem ser bons conselhos para outras pessoas. Então, todas as semanas queremos trazer até si o que de melhor o mercado editorial livreiro religioso apresenta, sobretudo novidades da Paulus Editora ou outras obras da Paulus Editora. A partir daqui da Paulus Livraria em Fátima, onde gravamos o nosso programa, espaço este que o convido desde já a visitar, se ainda não conhece, já conhece, volte porque temos sempre novidades e coisas novas para lhe apresentar. Estamos mesmo por trás da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, do Santuário, na rua São Vicente de Paulo. É fácil cá vir ter e se não conhece, pergunto que toda a gente lhe sabe indicar onde é a Paulus Editora aqui em Fátima. Mas dizia-lhe, todas as semanas queremos levar até si novidades. E temos também, como de costume, um convidado neste programa. Hoje virá falar connosco, virá conversar connosco a Cláudia Sebastião. É jornalista da revista Família Cristã, mas também foi jornalista de política e que acompanhou Marcelo, fez uma investigação sobre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que agora está compilada num livro que a Paulus Editora editou. Estou certo que não vai querer perder essa conversa tão interessante já a seguir. E no final do programa temos mais novidades, mais sugestões de leitura para lhe apresentar. Então o convite é que continue connosco. Até já! Olá, viva! Temos connosco Cláudia Sebastião, que nos veio falar sobre o seu livro, o mais recente livro que a Paulus Editora publicou, um livro que está a dar muito que falar, e graças a Deus que assim é, cujo título é Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente dos Afetos. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. E como é que surgiu esta iniciativa e porquê agora publicar um livro sobre Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, portanto, esta iniciativa surgiu no âmbito dos 70 anos do atual Presidente da República, que os vai comemorar no dia 12 de dezembro deste ano, e, portanto, a ideia foi fazer um livro sobre o lado humano, o lado social dele, daí o título O Presidente dos Afetos, como já ficou muito conhecido. Nós estamos habituadíssimos, não é, a vê-lo não só nos jornais, mas também na televisão, sempre muito afetuoso, muito próximo e de toda a gente. Sim, e o objetivo foi também um bocadinho mostrar se ele é mesmo assim ou se ele passou a ser assim com a Presidência da República. Então, e a que conclusões chegaste? Que ele é mesmo assim. Eu já tinha essa experiência também pessoal, mas ele é mesmo assim. Portanto, este trabalho resulta de entrevistas a muitas pessoas, dois amigos de longa data, quando digo longa data, várias décadas, o padre Vítor Melícias e também o padre João Seabra, que o acompanharam durante o curso de Direito, portanto, há muitos anos, e que são amigos até hoje, e depois pessoas que lidaram com ele em alguns temas-chave a que ele tem dado muita importância, como a questão do sem-abrigo, os incêndios, tanto em Pedrógão Grande, naquela região, como os de junho, como os de outubro, os idosos, assim em questões em que ele tem dado mesmo muita importância, às religiões. E foi, mais do que ouvir o que o próprio diz, foi ouvir o que dizem as outras pessoas que lidaram com ele. E acho que é um sinal que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que abordei para falar, para darem o seu testemunho e darem entrevistas sobre este assunto, quase todas disseram que sim, e com grande vontade, e com histórias para contar, e isso é muito interessante, e alguns ficámos horas a conversar, porque havia muitas histórias para contar e o entusiasmo era grande, o que denota que de facto ele toca às pessoas. E a vida do Marcelo Rebelo de Sousa é uma vida para os outros? Porque vemos-lo sempre tão ocupado, tão empenhado, tão cheio de vontade, está presente em todo o lado. Isso percebe-se também através de coisas que estes amigos de longa data dizem, que é, ele próprio diz que sente que a política deve existir, deve exercer-se para servir os outros. E, portanto, ele faz isto. O padre Vítor Melícias diz que ele sente o impulso de ir ter com quem sofre. No momento em que está a sofrer. Ele diz, não é tanto com os mais pobres, com os desfavorecidos, é com a pessoa que vive uma grande aflição.
E nós vimos isso acontecer, vimos através da comunicação social, ele ir a uma explosão e há mortes e ele vai estar logo lá, ou aos incêndios e ele, no momento em que os incêndios estão a acontecer em Pedrógão Grande, na noite, correndo risco, porque foi meter-se no meio dos incêndios quando ainda não estavam muito longe de estar controlados, e ele vai lá e continua a ir lá meses seguidos e continua a ir visitar as pessoas que estão internadas nos hospitais e continua a visitar alguns sem abrigo nas ruas, pessoas com quem esteve a fazer campanhas, digamos assim, com jornalistas, e continua a ir visitá-las na rua sem os jornalistas atrás, passa perto daquela rua e vai ter com aquela pessoa, e isso mostra que esta vontade de ir ao encontro dos outros não é só uma coisa para mostrar, é uma coisa que ele faz habitualmente e que ele já fazia antes. Isto é inato nele ou adveio também da educação e do ambiente familiar? Vem muito do ambiente familiar e isso quase toda a gente diz, ele próprio reconhece. A mãe dele era assistente social, uma das primeiras em Portugal, e ele acompanhou-a, portanto ela trabalhou como assistente social e ao fim, no nascimento do terceiro filho ela deixou e ficou mais com os filhos. Mas, portanto, Marcelo, sendo o mais velho, ele foi com ela muitas vezes a bairros de lata, pequeno, criança, a bairros de lata, visitou famílias com a mãe e depois, ao longo do percurso dele, ele esteve na pré-JEC, na JEC, na juventude escolar, depois na juventude escolar católica e depois na juventude universitária católica, tendo esse contacto depois sozinho, digamos assim, sozinho sem a mãe, com os amigos, distribuírem cabazes de Natal aos pobres. Quando houve as grandes cheias na zona de Lisboa, ele já era universitário e foi com os grupos de jovens universitários naquela altura para as zonas afetadas, ajudar as pessoas. Esse confronto com as pessoas mais pobres, com as dificuldades das pessoas, foi fazendo-o sempre. E ele também diz que ele viveu muito o Concílio Vaticano II, fazia parte nessa altura do Grupo da Luz e discutiram muito o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, o papel dos leigos na sociedade e na Igreja. E ele diz também que aí a vertente social dele também se desenvolveu muito graças a isso. Portanto, temos aqui várias componentes, não é? A mãe e aquela influência da mãe, o trabalho que foi desenvolvendo ao longo dos grupos em que foi pertencendo e depois também o Concílio Vaticano II, esta dimensão da fé que lhe dá, ele diz que a salvação só vem através dos outros. E, portanto, para ele as coisas estão todas ligadas, como estão normalmente para quem tem fé, não é? A fé não é desencarnada do resto da nossa vida, não é? E ele vive isso e defende isso. Tanto que ele a vida vive-a como uma missão, mesmo com espírito de missão. E que essa relação que ele tem com a fé que não a esconde, mesmo enquanto presidente, já não a escondia antes, mesmo enquanto presidente, que lugar ocupa na vida do Marcelo Rebelo de Sousa? Ocupa um lugar central. Ele diz que a vida dele é Deus. E ele tem uma coisa engraçada que é porque é que Deus diz que Deus o atraiu. Deus o escolheu e Deus o atraiu. Que ele é que foi escolhido por Deus, não é? E portanto, isto é uma coisa que faz parte da vida dele. Ele diz, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sou isto. É engraçado até constatar que no próprio site, na página da internet da Presidência da República, vem Marcelo, Nuno, o nome todo, Rebelo de Sousa, nasceu em 12 de dezembro de 1948, é católico, e depois é que vem tudo. Foi professor universitário, presidente do PSD, né? É católico, tem o nome, a data de nascimento e o é católico. E não é por acaso. Não é por vontade própria que isso Sim, aparece. Não é por acaso. Ele diz que o ser Presidente da República é uma coisa que está a acontecer neste momento e que pode deixar de o ser católico faz parte dele e não vai deixar de ser. É uma coisa que ele até diz mesmo. Sim. E ele reconhece a importância também das religiões na construção da sociedade e na vida do mundo enquanto tal. Sim, ele tem chamado muita atenção para isso na tomada de posse, no dia da tomada de posse, no longo dia da tomada de posse. E ele fez questão de estar presente numa cerimónia ecuménica com representantes de 18 religiões, confissões religiosas que existem em Portugal.
E ele fez questão, e tem feito sempre, questão de visitar todos os templos, sinagogas, igrejas, mas das várias religiões, das várias confissões religiosas, e chamando sempre a atenção para o papel que as religiões têm na sociedade, dizendo que elas têm um papel importante e que os seus fiéis têm um papel importante, que não se devem calar, devem agir e devem assumir o seu papel na sociedade, não só nos templos. É curioso que sendo Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República e sendo católico, ele já foi várias vezes à mesquita, muitas vezes, à mesquita de Lisboa, e vai sempre que o convidam. E o Sheik David Munir fala muito à vontade sobre isso. Ele até compara-o, ele próprio compara-o, antes de eu lhe perguntar, compara o Presidente da República ao Papa Francisco. O que tem graça, porque ele tanto está à vontade numa igreja católica com que naturalmente está mais à vontade e conhece os ritos, não é? E é a sua fé, como está na mesquita e respeita, e há a quebra do jejum do Ramadão e ele esteve lá com eles. Ele acha importante as pessoas, quem tem fé, poder expressá-la com a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, expressá-la no espaço público. Acredita, então, mesmo no diálogo entre as religiões? Sim, sim. Como contributo para a humanidade? Sim, sim. E tem enfatizado isso muitas vezes. Os vários responsáveis religiosos com quem falei, não é? Falei com vários, o que dizem é que, felizmente, em Portugal esse diálogo existe, sempre existiu, mas que ele tem sido importante para continuar e para criar momentos para que esse diálogo e para que essa relação amigável exista entre as várias religiões. E porquê é que o Presidente da República diz que é um crente de 3 dioceses? Pois, porque ele, embora ele seja de Lisboa, digamos assim, as raízes dele estão em Celurico. Portanto, a Diocese de Braga. E então ele diz que tem 3 dioceses, porque é Lisboa, Braga e depois Évora, onde ele foi presidente de uma fundação e deixou de ser, suspendeu para ser Presidente da República. Portanto, aí ele dizer que tem 3 dioceses. De coração, digamos assim, é de Braga, onde tem raízes familiares, onde tem uma biblioteca com o seu nome, à qual deu milhares de livros e documentos, a terra da avó Joaquina. Como ele se nomeia com tanto carinho. E no âmbito do voluntariado, o que é que encontraste, com quem falaste, que testemunhos é que te deram acerca de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu achei interessante ir por aí porque ele diz várias vezes que foi voluntário em cuidados paliativos e ele participa, enquanto Presidente da República, em várias iniciativas de voluntariado. E então fui ver o que é que ele fazia como voluntário em cuidados paliativos. E, portanto, falei com pessoas dessa área. E é interessante perceber que ele, há muitos anos que é voluntário em cuidados paliativos, e o que dizem dele é que ele é alguém que consegue estar com as pessoas. Cuidados paliativos muitas vezes ainda estão associados a pessoas que vão morrer. E a doutora Isabel Galriça Neto, que é médica e é especialista nesta área, que tem lutado muito para que se saiba mais sobre os cuidados paliativos, diz que não é para morrer, as pessoas ali estão vivas, não estão na antecâmara da morte. E ela diz que ele faz isso muito bem, porque ele diz piadas. Claro, ela diz, ele não é o palhaço que vem para ali fazer de bobo da corte, mas ele consegue estar com as pessoas vivas que têm à sua frente, consegue encontrar pontos em comum, conversa com elas, empenha-se mesmo nisso. Ele já disse várias vezes isso publicamente. Ele é um trabalho que ele diz que é muito exaustivo e cansativo depois, ou seja, ele envolve-se tanto que depois, quando sai dali, fica a pensar será que aquela pessoa dura mais umas horas, mais um dia? Deve ser um trabalho duro para qualquer voluntário. O que é curioso é que, como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser voluntário e a ir quando o chamam, ele continua a estar com pessoas nestas situações, como continua a estar com os sem-abrigo, como dizia um responsável da comunidade Vida e Paz, que diz, nós agora temos mais um voluntário desta causa, porque ele agora vai visitar os sem-abrigo na rua, nós recebemos um telefonema a dizer, olha, o Presidente foi visitar o não sei quantos e ele está doente, tem que ver o que é que se passa com ele. Portanto... A própria instituição é alertada pelo Sim. Marcelo Rebelo de Sousa que o sem-abrigo está a necessitar de cuidados. Sim, sim.
Esta obra não é uma biografia, porém percorre também a vida do Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Através desta ótica dos afetos. Sempre foi assim um homem afetuoso? Sim, percebe-se que sim, percebe-se que sim. Sempre foi uma pessoa próxima das outras. Ao longo do percurso é isso, não é uma biografia, mas retrata os vários aspectos. E para se perceber, qualquer um de nós, para se perceber quem somos hoje, temos que ver a nossa história, não é? E ver o caminho de onde viemos. Também é interessante e também foi um bocadinho a minha preocupação. Escrevi o livro, eu sou jornalista também, não é? E, portanto, também Marcelo Rebelo de Sousa não é um santo. Claro. Não é? E, portanto, e aí também estão expressas algumas dessas coisas. Na vida política dele, cometeu erros como todos nós cometemos nas nossas vidas, não é? Perceber os confrontos que teve com António Guterres, de quem era tão amigo. Sei lá, o padre Vítor Melícias, que diz este ímpeto dele ir logo, às vezes não é, pode não ser uma coisa boa, não é? Portanto, mas perceber que há um percurso de vida e acho que foi isso também que tentei fazer. Também acho que é importante dizer que, além das entrevistas, houve um trabalho de pesquisa no site da Presidência da República e que tem feito um trabalho excepcional, que não se verificava com os anteriores presidentes. Não por causa dos serviços da Presidência, mas pela natureza dos anteriores presidentes. Não sei se posso dizer isso, é que com os anteriores presidentes, eles tinham a sua agenda, 1, 2 ações por dia, no máximo, às vezes passavam-se. Eu lembro-me com Cavaco Silva, eu fazia cobertura jornalística de política e às vezes numa semana tinham 1, 2 eventos. E, portanto, aquilo no site da Presidência estavam os vídeos desses eventos e as transcrições, tudo escrito, dos discursos que ele fazia nessas ocasiões. É impossível fazer isso com Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele tem várias iniciativas por dia, ele fala em todas, é impossível. É impossível transcrever tudo e colocar em tempo real. Portanto, o que eles fizeram, eles mudaram e põem os vídeos, não há quase nada transcrito, porque é impossível, não conseguiam ter tanta gente a transcrever tudo o que ele diz. Portanto, eu acabei por fazer esse trabalho dos vídeos que me interessavam para isto e fazer o levantamento do que havia no material. Isso é bom porque dá uma perspectiva também de coisas que às vezes não saem na comunicação social porque não são notícia. Porque o jornalista que está lá está mais preocupado com o assunto do dia, o tema do dia, pedir-lhe uma reação sobre outra coisa qualquer. E, portanto, foi poder perceber aquelas coisas que não são notícia, mas que neste caso nos interessavam para mostrar quem é o Presidente da República. Aquelas coisas que ele diz e que passam às vezes pelos pingos da chuva. O Presidente da República está a mudar os portugueses ou os portugueses é que geraram este Presidente da República? Pois, é engraçado que o David Sheikh Munir diz uma coisa engraçada, que é, ele veio no momento certo para o que os portugueses precisavam. Ele diz que depois da crise, e eu acho que sim, depois da crise e durante a crise, e há ainda algum fosso entre os portugueses e os políticos, não é? E ele veio aproximar e criar um clima de confiança. Depois de José Sócrates, depois dos casos políticos que temos de corrupção, as pessoas não acreditam nos políticos. Tudo bem que o Presidente da República tem um papel diferente, não é um político executivo, mas toma algumas decisões, mas não é um poder tão executivo, não é executivo, mas ele aproximou as pessoas da política e deu alguma confiança às pessoas. E isso tem sido bom. E ele dizia que o objetivo dele também era esse, era que os portugueses tivessem confiança em si próprios. Ele diz, até nos Estados Unidos, diz que os portugueses são o melhor povo do mundo. E ele acredita nisso e quer que os portugueses se sintam como o melhor povo do mundo. A dar o melhor de si. Sim, e creio que isso ele tem conseguido fazer, sim. Cláudia, muito obrigado. Sucesso, Obrigada. Um grande sucesso para este livro também. Obrigada. E assim convido, não só desde já a adquirir esta obra, recheada de muitas histórias, muitos pormenores sobre a vida de Marcelo Rebelo de Sousa, mas convido também a estar atento porque vamos ter várias apresentações no país deste livro. E quem sabe se o professor Marcelo Rebelo de Sousa não estará presente na apresentação também que vai acontecer em Lisboa. Fique atento às datas porque iremos informá-lo acerca disso certamente. O convite é que continue connosco, pois temos outras sugestões para lhe apresentar. Chegou o momento de lhe apresentar algumas sugestões de leitura. A primeira delas é o título E os dois serão uma só carne, curso para noivos e reflexões para casais, do padre Ricardo Neves, publicado pela Lucerna.
Esta obra, uma obra muito interessante do Padre Ricardo Neves, já não está entre nós, infelizmente. Faleceu um padre enquanto jovem, foi pároco da paróquia do Estoril, antes esteve com os seminaristas no seminário de Caparide em Lisboa, acompanhou muitos seminaristas, e este livro que agora a Lucerna nos apresenta são os apontamentos que o Padre Ricardo Neves tinha para a preparação dos noivos para o casamento. Ele tinha elaborado uma espécie de pequeno curso para os noivos que ele administrava e que era através destes apontamentos que ele preparava os noivos para o casamento. Apontamentos estes que têm a participação, a colaboração de outros padres, de outros sacerdotes amigos, e por isso que ele juntou e compilou, eles ajudaram a compilar estas reflexões para casais. E o Padre Ricardo Neves sempre foi conhecido pela sua sabedoria, pelo seu bom senso, pela sua profundidade espiritual. Então, em boa hora, agora a Lucerna propõe este livro, um livro pequeno, mas muito bonito, com elementos muito significativos para ajudar os casais a prepararem-se para um passo tão importante na sua vida quanto este do matrimónio. Os dois serão uma só carne, é o título desta obra. Se gosta de romances, se gosta de literatura, aconselho-lhe esta obra da coleção Clássicos da Espiritualidade Portuguesa, A Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, de Armando da Silva e Caldas Cordeiro. Esta obra apresenta-nos esta rainha tão amada pelos portugueses e tão conhecida pelo milagre das rosas, dos pães transformados em rosas, por causa do rei Dom Dinis, que não queria ou nem sempre estava de acordo com as obras de misericórdia e de caridade que a Rainha Santa Isabel acabava por ter para com os mais pobres, os mais frágeis e os mais desprotegidos. Então, aqui neste belo romance, ajuda-nos a conhecer quem foi Isabel de Aragão, desde a sua meninice, desde a sua infância, até ser prometida e casar-se com o rei Dom Dinis, e depois mesmo durante o reinado, como ela procurou sempre ajudar a viver em paz o marido com o filho, e como ela, sem interferir muito, ou pelo menos sem interferir diretamente nos assuntos do reino, ela soube influenciar através do seu exemplo, da sua bondade, da sua paciência, influenciar todos aqueles que na corte, à sua volta, viram nela o exemplo de rainha. Então, aconselho vivamente, se gosta de um bom romance e se quer conhecer um pouco mais sobre a vida da Rainha Santa Isabel, encontra nesta obra, A Rainha Santa, que a Paulus Editora publicou, uma excelente leitura. A terceira obra que lhe quero sugerir é de Thomas Alick, com o título Diante de Ti, os Meus Caminhos, da Paulinas Editora. Aliás, a editora Paulinas tem editado várias obras de Thomas Alick. Thomas Alick é um professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade da Carolina de Praga, na República Checa. É um sacerdote da República Checa, com uma obra teológica muito vasta e com várias obras editadas em Portugal. E agora, mais recentemente, saiu esta, Diante de Ti, os Meus Caminhos. É uma espécie de autobiografia. O próprio Thomas Alick reflete na sua vida e vê como todos os seus passos foram direcionados por Deus, ainda que nem sempre ele tenha tido consciência disso. Então, se gosta deste autor, se já leu alguma obra deste autor e agora quer conhecer um pouco mais, não tanto sobre a sua reflexão, mas sobre a sua pessoa e como na sua vida foi pondo em prática aquilo que está escrito, porque viveu e depois escreveu, então encontra nesta espécie de autobiografia, Diante de Ti, os Meus Caminhos, uma boa obra de referência, uma boa leitura sobre aquele que é considerado um dos grandes teólogos também do nosso século. Bom, ficam aqui estas sugestões. Espero que lhe tenham agradado e tenha encontrado, em alguma delas, uma boa oportunidade para adquirir mais uma obra que lhe vai fazer certamente uma boa companhia. Então, se foi boa alguma destas sugestões, para si ou para algum, não deixe de a adquirir nas Paulus Livrarias ou em qualquer outra livraria religiosa ou até mesmo livrarias generalistas. Pode encontrar qualquer uma destas obras. Queridos amigos, Livros com Fé, esta semana fica por aqui. Foi um prazer, uma alegria ter estado consigo e o tempo passa a correr, já estamos no fim do programa, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades e com um outro autor
da Paulus que iremos entrevistar. Não vai querer perder a entrevista ao Padre Ricardo Figueiredo, que nos presenteia também este ano com uma outra obra e que esta se intitula-se A Liturgia segundo o Papa Francisco. Uma obra que vai ajudar-nos a compreender, conhecer, viver e celebrar melhor a partir dos ensinamentos do Papa Francisco. Mas será na próxima semana a entrevista com o Padre Ricardo Figueiredo, o nosso convidado do próximo programa. Até lá, desejo visitar o nosso site, o nosso portal www.paulus.pt, onde podem encontrar as nossas novidades, sugestões de leitura, artigos de opinião, nossa agenda e calendário de eventos e apresentações e lançamentos das nossas obras. Convido ainda a visitar uma das nossas livrarias, se encontra perto de Lisboa, aqui de Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, no Porto ou até mesmo em Benguela. Aí encontra os nossos espaços das nossas livrarias, de tudo aquilo de que falamos nos nossos programas e muitos mais livros e muitas mais novidades de outras editoras católicas e não católicas, mas uma boa seleção de livros e de obras que sabemos cujos conteúdos lhe fazem falta e lhe podem ser úteis. Então desejo-lhe uma boa semana, prometemos voltar na próxima semana, uma semana abençoada e até lá, boa leitura, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.